Olha, a ideia de ajuda humanitária parece bem simples, né? Ajudar quem mais precisa. Mas e se às vezes essa ajuda pudesse acabar fazendo mais mal do que bem? Hoje a gente vai mergulhar nessa realidade que é super complexa, usando como base um material de 2001, que, olha, de forma impressionante, continua mais atual do que nunca. Para começar, vamos dar uma olhada nessa citação aqui, que é bem forte. Ela meio que nos obriga a questionar aquela imagem clássica, sabe? Aquela imagem idealizada da ajuda. A realidade, como o texto diz, é muito mais fragmentada, muito mais desafiadora. A gente está falando de criança-soldado, de gente com formação universitária precisando de ajuda e até da possibilidade de a própria ajuda ser prejudicial. Então, para a gente conseguir navegar por essa complexidade toda, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a imagem da ajuda, que está sempre mudando. Depois, os pilares da ação humanitária. Aí a gente entra na política por trás de tudo, os riscos e responsabilidades envolvidos. E, por fim, como a gente pode repensar a ação humanitária. Vamos lá, começando pela primeira parte. Como é que a cara da ajuda humanitária se transformou? Aquela imagem que a gente tinha no passado, de uma simples entrega de alimentos, já não dá mais conta da realidade. Sabe, antigamente a maioria dos conflitos era entre países, como a gente vê aqui no lado esquerdo. Era uma coisa mais organizada, por assim dizer. Só que com o fim da Guerra Fria, o cenário mudou completamente. Agora o que a gente mais vê são guerras civis internas. E esses conflitos costumam ser bem mais longos, muito mais brutais e incrivelmente difíceis de resolver. E esse novo tipo de guerra cria um ambiente de caos, assim, total. As regras tradicionais simplesmente não se aplicam mais. As linhas que separavam combatentes de civis, de agentes humanitários, tudo isso fica borrado. E o pior, muitas vezes os civis não são só vítimas colaterais, eles são o alvo principal do conflito. Ok, então diante dessa nova realidade tão complicada, como é que a ajuda humanitária atua, de fato? Bom, ela se baseia em 3 pilares fundamentais. Vamos entender o que cada um deles significa. Pois é, como a gente pode ver, a ação humanitária vai muito além de só entregar comida e remédios. É uma abordagem bem mais ampla, que envolve ajudar materialmente, claro, mas também proteger as pessoas e defender a dignidade humana como um todo. E aqui tem um ponto bem interessante, que é essa diferença crucial entre a assistência e a proteção. Assistência é o lado material, comida, água, abrigo, tudo para garantir a sobrevivência. Já a proteção é sobre defender os direitos e a segurança das pessoas contra qualquer tipo de violência ou abuso. Uma coisa não funciona sem a outra. E para completar, tem o terceiro pilar, que é fundamental, a advocacia. Não adianta só ajudar e proteger no local. As organizações humanitárias também precisam usar a voz que elas têm para denunciar os abusos que testemunham e lutar por mudanças que resolvam as causas dos problemas. Mas é claro que entregar toda essa ajuda não é nada simples. E é aí que a gente entra na parte mais espinhosa, a complexa política de ajudar. A pergunta que está aqui no slide é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A ajuda é sempre neutra? Bem, a gente gostaria de acreditar que sim, que os princípios são esses. Mas a realidade no terreno mostra que a ajuda é o tempo todo influenciada por pressões externas. Essa tabela aqui resume a história toda de forma brilhante. De um lado, você tem os princípios. Imparcialidade, ou seja, ajudar quem mais precisa. E neutralidade, não tomar partido. Do outro lado, a realidade. A mídia dita o que é prioridade e os governos que doam o dinheiro têm seus próprios interesses políticos e econômicos. É uma tensão constante. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, em 2001, países como a Suécia e a Noruega já destinavam mais de 20% de toda a verba de ajuda internacional deles para fins humanitários. Ou seja, é muito dinheiro e muita influência em jogo. Só que o problema é que essa atenção e esse dinheiro não são distribuídos de forma justa. Olha só que chocante esse gráfico de 2001. Crises gravíssimas, como a da Somália, receberam menos de 6% do financiamento que precisavam. Isso mostra como muitas vezes a visibilidade política de uma crise pesa mais do que a necessidade humana real. E claro, todo esse ambiente super politizado e perigoso nos leva direto à nossa quarta seção: os riscos e as responsabilidades. E aqui o foco são as pessoas que estão no centro de tudo isso: os trabalhadores humanitários e, claro, as comunidades que eles tentam ajudar. O ponto-chave aqui é que nessas novas guerras, os humanitários deixaram de ser vistos como observadores neutros. Eles passaram a ser vistos como atores no conflito, como se estivessem tomando um lado. E isso, obviamente, coloca eles em uma situação de risco absurdo.
Para lidar com esses riscos, as organizações não trabalham no improviso. Elas seguem um ciclo de gestão de segurança que é constante. Tudo começa com a análise para entender o contexto. Depois vem o planejamento de protocolos. Aí a execução em campo. E, o que é talvez o mais importante, a avaliação contínua, para aprender com o que acontece e se adaptar. É um ciclo que nunca para. Mas a responsabilidade não é só com a segurança da equipe. De jeito nenhum. Como essa citação de 1994 deixa bem claro, existe um dever fundamental com as pessoas que recebem ajuda. É o conceito de prestação de contas, ou accountability. E uma das ferramentas para medir essa responsabilidade é a tal da cobertura, que no fundo faz uma pergunta bem simples, mas, nossa, super vital. A ajuda está de fato chegando a todo mundo que mais precisa? Ou será que tem gente ficando para trás por causa de algum viés, seja social, seja geográfico? Tudo isso junto nos leva à nossa última parte, que é onde o dilema todo se amarra, onde todos esses desafios se encontram. E a questão que fica é exatamente esta. Se a gente sabe que a ajuda liderada por governos muitas vezes é movida por interesses políticos, qual é a alternativa? Quem pode entregar essa ajuda de forma realmente isenta? Uma solução que se discute é justamente separar as coisas. Os governos entram com o financiamento, com os recursos, mas a execução da ajuda fica nas mãos de organizações independentes e imparciais. A ideia, em tese, é separar o dinheiro dos interesses políticos diretos. No final das contas, tudo se resume a essa balança, a essa tensão aqui. De um lado, o imperativo humanitário, que é esse desejo puro de aliviar o sofrimento. Do outro, os interesses nacionais, estratégicos, econômicos dos países que financiam essa ajuda. E essa balança, como a gente viu, raramente fica em equilíbrio. E assim a gente termina com essa reflexão que fica no ar. No mundo que é movido por tantos interesses conflitantes, será que é possível que o simples ato de ajudar o próximo consiga um dia se manter simples? Fica aí a pergunta.